apresenta Programa Restaurando Vidas com a pastora Rose Bento. Boa tarde, povo amado e querido de Deus. Mais uma vez aqui para poder aprender, um pouco da palavra, aprender um pouquinho mais, se alimentar um pouquinho mais, Dar como é que eu posso dizer, pastor? Um alívio para a alma, para o espírito, Dar um suspiro, deixar ele respirar um pouco, porque as coisas daqui acabam nos sufocando, isso? E aí a gente vai acaba ficando muito atribulado, cheio de coisinhas, e o espírito fica sufocado, preso, angustiado dentro de nós. E nós precisamos desse alimento aqui para poder o espírito ele ficar um pouco aliviado dentro de nós, porque a tensão tem sido grande, Você vê aí o calor que está fazendo, Ultimamente está fazendo um calor que só Jesus na causa, viu? E você imagina o espírito sufocado dentro de nós, Com tanta coisinha miúda que precisa ser resolvida, e a gente acaba não deixando que o poder da palavra nos dê um refrigério, Refrigério nossa alma, Vou começar aqui nossa tarde com a oração, pedindo a Deus que nos cubra, nos guarde. Vou pedir a vocês, amados ouvintes, que fechem seus olhos, cubram suas frontes e vamos orar ao Senhor, Soberano Deus e eterno Pai, Pai, que maravilha, meu Deus, mais uma vez aqui, mais uma oportunidade, meu Deus, dada por Ti. Senhor, eu queria expressar, meu Pai, de uma forma diferente, a alegria que me dá, meu Deus, em poder participar, meu Pai, dessa caminhada, sabendo que o mais importante da vida é isso, Pai. Hoje enxergando, meu Pai, de forma espiritual, qual é a verdadeira importância, Pai, da caminhada do homem aqui na terra. Obrigado, meu Deus, por esse alimento que o Senhor nos trouxe hoje, que o Senhor nos trará agora nesta tarde. Obrigado, meu Deus, porque mesmo sem merecermos, meu Deus, o Senhor não aparta de nós, meu Deus, o Teu amor. Não aparta de nós, meu Deus, o Teu zelo, o Teu amor, a Tua soberania, o Teu cuidado, Senhor. Muito obrigado, Pai. Pai, eu agradeço a Ti, Pai, de forma individual também, meu Deus, nesta tarde. Porque, como diz a Tua palavra, Pai, como ensina a Tua palavra, a salvação é individual. E eu agradeço a Ti, Pai, por esse particular que o Senhor tem comigo todos os dias. Muito obrigado por me autorizar, meu Deus, estar aqui propagando Tua palavra e com responsabilidade, meu Deus, com retidão a Ti e a Tua santa palavra. Eu Te agradeço em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos, é engraçado que... Engraçado não, eu fico maravilhado. É uma questão de estar maravilhado, não de achar graça. Graça só em Jesus Cristo, que não tem nada a ver com alegria, não tem nada a ver com risadas, mas com alegria, alegria que vem do Espírito. A graça de Deus, Jesus, é uma coisa extraordinária. E só vivendo Ele para você entender isso que eu estou falando. Porque se for naturalmente, se você ouvir naturalmente falando, você não vai conseguir interpretar as palavras que eu estou professando agora. Muito obrigado, Jesus, por essa rica oportunidade. Só Ele sabe a alegria que me dá poder participar aqui, mesmo com... não tanto, não tenho essa sabedoria, mas tudo que sair aqui provém dele. Eu peço que o Espírito Santo dele que conduza isso aqui, porque isso aqui é um momento de alimento, irmãos, alimento para a nossa vida eterna, não é para a nossa vida aqui. Agora aqui a gente vai ter também, vamos ter resultados, aqui também na terra, através da nossa fidelidade com Deus, não através de coisas, mas através dessa paz que excede todo entendimento, que só um cristão, só um servo de Deus, só um discípulo de Jesus consegue entender, Que você, homem e mulher, nesta tarde, consiga sentir, enxergar a maravilha que Deus vai derramar aqui neste lugar, Que Ele nos abençoe, Que Ele nos abençoe com toda sorte de bênção e que nós possamos verdadeiramente entender de maneira espiritual. Para isso você tem que abrir seu coração e deixar que o Espírito Santo de Deus lhe convença, porque se não for Ele, nada que sair da minha boca pode lhe convencer, mas
que vem de lá, você com o coração aberto, você recebe, se alimenta, e amanhã, e seu restante de tarde, e a sua noite vai ser diferente, e amanhã você vai refletir, outro dia também, e assim vai. Aí você vai prosseguindo em conhecer, e você vai entender o que é caminhar com o Senhor. Isso é uma caminhada, irmãos, aqui é uma caminhada. Aqui não é para ser aprovado para poder ficar aqui, para poder ser aqui. Não, aqui é só a prova. O que tem guardado é o que é importante, que é o que Jesus está preparando lá para nós, né? A palavra que Deus me deu essa tarde, ela é muito bonita, muito forte, né? Assim como todas as outras palavras da Bíblia. E ela retrata a história de um jovem que tinha tudo para dar errado, tudo para ser traumatizado, tudo para ser desgostoso com a vida, reclamão, obstinado a fazer tudo aquilo que é reprovável aos olhos de Deus. Mas Deus nos mostra aqui, através dessa passagem, que quando é de Deus, ninguém pode arrancar. Ninguém pode roubar de mim e de você aquilo que Deus já tem estabelecido para você. Nem você mesmo pode. Ele vai lhe moldar mesmo sem você saber, para você receber aquilo que Ele tem para você. Se você vai fazer bom proveito disso ou não, isso aí cabe a você e a mim, né? Cabe a nós, se nós vamos fazer proveito daquilo que Deus nos dá. Proveito da maneira que Deus estabelece. Mas isso aí cabe a cada um de nós, né? Ninguém pode falar por ninguém. A reflexão de hoje está no livro de 2 Samuel, capítulo 9, do versículo 1 em diante. E a palavra de Deus diz assim, o título diz aqui, Davi e Mefibosete. Interessante, pastor, que a irmã Michele pregou em cima dessa palavra, aqui ela pregou, se eu não me engano, até o versículo 4, e eu recebi naquele dia o que Deus tinha para apresentar naquele dia. Quando é hoje, Ele me dá uma nova interpretação, entendeu? E eu só faço agregar aquilo que eu aprendi lá no dia da ministração da irmã Michele. Eu agrego esses valores que Ele traz à nossa mente e nosso coração, e aí surte algo novo, né? Nas nossas vidas. Isso é muito bom, isso é muito bom. Queira você também, irmão, experimentar desse alimento aqui, desse pão aqui. Eu tive um sonho, pastor, um dia desse com a vitamina, tomando vitamina, e a pastora diz, oi, o alimento ainda está ralo. Sonhar com pão é que alimento é o alimento do céu, né? Eu digo, é isso mesmo. Então vamos lá, né? Buscar do pão, né? Que o alimento ralo a gente deixa, né, para o corpo mundano, mas o alimento espiritual tem que vir daqui, da palavra. E o título é Davi e Mefibosete, e o capítulo começa assim. 2 Samuel, capítulo 9, do versículo 1 em diante. Certa ocasião, Davi perguntou, resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade, por causa da minha amizade com Jonatas? Então chamaram Ziba, um dos servos de Saul, para apresentar-se a Davi, e o rei lhe perguntou, você é Ziba? Sou teu servo, respondeu ele. Perguntou-lhe Davi, resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar a lealdade de Deus? Respondeu Ziba, ainda há um filho de Jonatas, aleijado dos pés. Onde ele está? Onde está ele? Perguntou o rei. Ziba respondeu, na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar. Quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, compareceu diante de Davi, prostrou-se com o rosto em terra. Mefibosete? Perguntou Davi. Ele respondeu, sim, sou teu servo. Não tenha medo, disse-lhe Davi, pois é certo que eu o tratarei com bondade por causa da minha amizade com Jonatas, seu pai. Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam ao seu avô Saul, e você comerá sempre à minha mesa. Mefibosete prostrou-se e disse, quem é o teu servo para que te preocupes com o cão morto como eu? Então o rei convocou Ziba e disse-lhe, devolvi ao neto de Saul, seu senhor, tudo o que pertencia a ele e à família dele. Você, seus filhos e seus servos cultivarão a terra para ele. Você trará a colheita para que haja provisão na casa do neto do seu senhor. Mas Mefibosete comerá sempre à minha mesa.
Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Oh, glória a Jesus. Então Ziba disse ao rei: o teu servo fará tudo o que o rei, meu senhor, ordenou. Assim, Mefibosete passou a comer na mesa de Davi, como se fosse um dos seus filhos. Mefibosete tinha um filho ainda jovem, chamado Mica, e todos os que moravam na casa de Ziba tornaram-se servos de Mefibosete. Então Mefibosete, que era aleijado dos pés, foi morar em Jerusalém, pois passou a comer sempre à mesa do rei. É tremenda essa passagem, é tremendo isso aqui. Eu quando li isso aqui agora à tarde, eu fiquei maravilhado com o que Deus faz. Quando Deus promete algo, Ele cumpre, irmãos, independente das circunstâncias. Independente da falência da sua família, não importa. Ele vai cumprir tudo que Ele promete para mim e para você, aqui na palavra. Se você seguir a risca isso aqui não é uma coisa natural, isso aqui é algo espiritual. Aqui provém toda a fonte de conhecimento para um homem, toda a fonte para ser pai, para ser filho, para ser esposo, para ser esposa, para ser mãe, para ser amigo, para ser irmão, para ser discípulo, para ser ovelha. Tudo está aqui. Aqui, ó, esse livro. O livro da vida do homem. O instrumento, aqui é o manual de instruções do homem. E para que os irmãos entendam, eu vou partir de um princípio aqui, para que vocês entendam o porquê Mefibosete chegou a ficar aleijado, porque Davi estava devolvendo a ele a herança que ele tinha por conta do avô, que era rei. Eu vou chegar a esse ponto, mas primeiro eu vou explicar como foi que tudo veio acontecer. Aqui, esse relato está escrito no livro de 2 Samuel. Quem foi Samuel? Eu não sei se os irmãos lembram de Ana. Tem até um louvor que fala: Ana, mulher angustiada, a sua inimiga irritava, porém o Senhor tinha lhe cerrado a madre. Ana era uma mulher estéril, esposa de Eucana. E Ana não tinha filhos. Ela tinha, naquela época, muitos sabem que o homem poderia ter várias mulheres, né? Ele poderia ter várias mulheres e, além das mulheres, podia ter concubinas. Então, assim, Eucana tinha muito apreço por Ana, amava muito sua esposa Ana. Porém, Ana não lhe dava filhos. Isso para uma mulher antigamente era uma vergonha, motivo de vergonha. Ela não é motivo de desonra para uma mulher. Hoje, um homem, para se sentir honrado, ele precisa ter a sua esposa com filhos, tal, independente de ser filho ou filha, mas ele se sente honrado em ter um bom emprego, tal. Para uma mulher, tudo isso se resumia antigamente em ter um filho e homem. Era necessário ela ter um filho, pelo menos um filho homem. E se ela tivesse mais filhos homem, aí sim aquela mulher era tida como uma mulher, né, pastor, abençoada por Deus. Ali a mulher antigamente não era a mulher ter trabalho como tem hoje, né? A mulher ter uma independência financeira, não. Antigamente era a mulher ter filhos, e filhos homens. Porque antigamente, irmãos, eu quero também parabenizar todas as mulheres, porque agora, domingo passado agora, foi o Dia das Mulheres. O dia de vocês são todos os dias, certo? A pastora até ressaltou na igreja o porquê do Dia das Mulheres. Foi depois de um assassinato em massa de um chefe de uma empresa que matou 200 mulheres, que esse dia foi proclamado, o Dia das Mulheres. Então, para vocês entenderem o porquê do Dia das Mulheres, eu até não entendia, porque eu acredito, eu tenho convicção de que Dia das Mulheres e Dia dos Homens são todos os dias, mulher e homem. Eles precisam ser reconhecidos todos os dias, né? Por ser um ser vivente, um ser humano. Não por causa do seu trabalho, não por causa da sua independência, dos seus filhos, marido, não. Então, voltando aqui para o texto. Eucana, Ana, depois de um clamor de Ana, que até um sacerdote chamado Eli achou que ela estava embriagada, mas ela estava lá no templo, mas ali entregando ao Senhor a petição dela, porque ela tinha o esposo Eucana dela tinha outra esposa que lhe dava muitos filhos. E é menina, né?
Penina, e ela zombava de Ana. Ana, por não poder, estéril, ter filhos, suplicava ao Senhor que lhe desse o direito de ser mãe. E aí vem quem? Samuel. Aqui o livro de Samuel é filho de Eucana e Ana. Ele foi o milagre de Ana, né? Foi o primeiro filho dela. Quando ela passou a ser uma mulher fértil através de Samuel. Samuel foi um milagre que Deus deu a Ana, né? Através das petições dela, da oração, do se prostrar, do se lançar em Deus de Ana. Ela se lançou ao ponto de o profeta achar que ela estava alcoolizada. Assim, imagine. Você está bêbada, vai para casa? Não, estou aqui entregando ao Senhor. E Eli ali pede para que ela vá em paz e que ela descanse no Senhor. E assim ela fez. Desse dia em diante, ela não se abateu mais por conta da aflição, da zombaria que Penina, por ser fértil, lançava sobre ela, né? Acho que muita humilhação. Você imagine, vamos colocar aqui uma pessoa que tem dinheiro, outra que não tem. Você é um pobre coitado, se você isso, você é aquilo. E você, na sua condição humana, sendo uma pessoa um ser humano, você vai se sentir humilhado. Antigamente não era dinheiro, mas era essa questão. Para Ana era uma humilhação passar por aquilo tudo. E aí vem Samuel como um milagre de Deus na vida de Ana. E Samuel foi um homem que ela consagrou ao Senhor. Ela entregou, depois que amamentou ele, que ele estava numa idade e já comia, não tomava mais leite, ela entregou Samuel na mão do profeta, para Samuel servir ao Senhor. E assim aconteceu. Ana teve outros filhos, né, pastor? Teve outros filhos, mas o milagre de Ana veio através de Samuel. Samuel foi o milagre de Ana. E Samuel, o que é que acontece? Profeta, homem de Deus, mas Samuel também teve filhos. E os filhos não seguiram os princípios do pai. Antigamente, irmãos, para que vocês entendam aqui, para eu chegar em Mefibosete, veja só o que é que acontece na nossa caminhada, a importância que é cada detalhe. Samuel é um profeta, veio através de um clamor, de uma entrega daquela mulher, de uma situação ao Senhor, para que ela pudesse, porque era uma questão de honra para uma mulher ser mãe, ela era estéril. Então ela entrega a Deus a petição dela, Deus atende aquela petição através do se lançar dela, do se humilhar dela nos pés do Senhor. Irmãos, a melhor coisa que existe para um homem é se lançar nos pés do Senhor. Você não entende, eu acredito que existam muitos cristãos que não entendem o significado disso. Se entende isso como humilhação. Humilhação é o que você passa e eu, nessa terra aqui, diante dos homens, mas nos pés do Senhor. Irmãos, é majestoso, é glorioso. Ana se entregou nos pés do Senhor, Deus atendeu o pedido de Ana, veio Samuel, ela consagrou Samuel, porque ela teve que agradecer. Muitos de nós, até cristãos mesmos, recebem de Deus e não agradecem, irmãos. Como os 10 leprosos, só um voltou para agradecer. Então, a gente às vezes começa a ter uma caminhada nova, uma vida nova. Às vezes não. Quando a gente entrega a vida a Deus, é uma caminhada nova, é uma vida nova. E a gente não lembra nunca de agradecer. A gente vira juiz dos outros, a gente quer julgar os outros porque a gente está numa condição acima, no sentido de espiritualidade dos outros. Mas aí é onde eu e você cai se não vigiar. Porque a gente não agradecer a Deus é você se prostrar a Ele todo o tempo, você reconhecer que você não é nada, que Ele é tudo na sua vida, que o que você tem, provém dEle, irmão. Seja o que for, provém de Deus. Esse ar que você respira aí, esses pulmões que você tem, o coração, tudo foi formado pela mão de Deus. E aí você não quer agradecer, nunca quer agradecer. Você quer só pedir. Eu também, muitas vezes, eu peço para Deus me ajudar, porque eu também tenho essa tendência. A minha tendência também é essa. Então eu peço para Deus que Deus me ajude todos os dias. Porque minha tendência é pecaminosa. Está repreendido em nome de Jesus. Sangue de Jesus tem poder. Porque a tendência é essa. Eu tenho que entender isso para poder seguir Jesus, continuar seguindo Ele. Eu tenho que entender que eu sou tendencioso ao pecado. Eu sou obstinado a ser pecador e falho. Eu preciso vigiar, orar, jejuar. É justamente isso que nos mantém de pé. Quando a gente se ajoelha diante de Deus, a gente se mantém de pé no mundo. Temos que entender isso.
Samuel vem, vive consagrado ao Senhor, dedica a vida dele ao Senhor. Ele decidiu por vontade própria também, ele aprendeu isso na infância, mas no caminhar dele, ele decidiu também que se ele quisesse se afastar, ele se afastava. Mas como é plano de Deus, irmãos? Plano de Deus não tem como falhar. Falha eu e você, porque acha que tem livre-arbítrio, pode tudo. Não é assim não, viu? Cuidado, viu? Você que está de pé, cuide para que não caia, viu? E quando você cai, eu vou chegar aqui nessa parte. Às vezes sua queda derruba toda a sua família, viu? Entenda agora. Eucana, Samuel é consagrado, profeta, anda nos caminhos do Senhor. O que é que acontece? Os filhos de Samuel resolveram não seguir o caminho do pai, que era o caminho que levava a Deus, o caminho de retidão a Deus. Resolveram seguir o seu próprio caminho. Aí o que é que acontece? Vendo o povo, as iniquidades deles, que eles não eram homens dignos de representar o povo. O povo era ruim, o povo era obstinado, era duro a servir, mas o povo via. A gente vê quando a pessoa é de Deus e quando não é. Quando a pessoa tem frutos que condizem com sua conduta, que não é uma coisa manipulada, não é uma coisa forçada, a gente dá para perceber, irmãos. Deus abre nossa visão. Quando a pessoa gosta de oba-oba, de coisas seculares, coisas do mundo, a gente vê, irmãos. Isso aí nunca vai lhe aproximar de Deus, não. Que Deus não contende com o pecado. Deus não se associa a pecado. Para você entender, Deus não se associa ao pecado. Ele ama. Deus ama o pecador, mas abomina o pecado. Então, se você anda com o pecado, Deus não vai andar com você. Você pode professar que Deus é Deus é a minha vida, Deus é esse e aquilo. Mas se você não tem uma vida em Deus, me desculpe, irmãos. A minha sinceridade, você está perdendo seu tempo. Vai lá os filhos de Samuel, faz tudo ao contrário que o pai fez. Samuel continuou, já velhinho, continuou servo do Senhor, morreu como servo do Senhor, mas os filhos, o povo não quis. Naquele tempo, irmãos, o povo era representado por juízes. Quem governava o povo era Deus, através dos seus profetas, que Deus denominou juízes. Mas o povo começou a olhar, veja, por conta da falta de seguimento da instrução de um pai, um homem fiel e servo de Deus, os filhos andaram por caminhos tortuosos, certo? O povo viu e o povo olhou para as outras nações que tinham reis, mas a nação de Israel, ela era guardada por Deus. Os profetas iam lá, consultavam a Deus. Não era como eu e você faz. Às vezes a gente quer agir por nosso emocional, por nossas razões, não pela razão de Deus, a razão da palavra, a razão do soberano. A gente quer agir de acordo com as nossas convicções. E foi assim que o povo começou a olhar para o lado, porque não viu garantia naquele que estava lá representando eles, e não, agora a gente quer um rei. As outras nações têm rei, eu vou querer um rei também. Repare só, onde eu vou chegar aqui, eu vou chegar em Mefibosete. Veja só, o povo clama a Samuel que quer um rei, os anciões vão a Samuel, falam para Samuel, porque Samuel já estava velhinho, não estava enxergando a iniquidade dos filhos. Os profetas vai lá a Samuel e diz para ele, e orienta ele, e o povo pede um rei, e aí Samuel vai a Deus. Samuel, como profeta, não fazia nada sem a orientação de Deus, fez o quê? Foi a Deus. E agora, Senhor, porque é um rei. Saul não era para ser rei, irmãos. Nós, até hoje, éramos para ser presididos por Deus. Nossa presidência, nosso presidente, teria que ser o Deus soberano, todo-poderoso. Mas, torno a dizer, principalmente ao povo de Deus, tenha cuidado para onde você está olhando. Não olhe para a esquerda nem para a direita. Assim ensina o Salmo 91. Porque esses caem, mas quem olha para Jesus não cai não, permanece de pé. Esse permanece de pé. O povo vai e pede um rei. Deus dá um rei porque o povo pediu. E Deus não força ninguém a fazer a vontade dele.
Se você pedir, pode ser que Deus lhe dê. Só se ele sabe, se Deus é soberano, sabe todas as coisas. Se ele vê que algo vai lhe destruir, vai levar à morte e você pode ir para o inferno, ele pode reter. Mas se você pedir algo a Deus, que não é nem da vontade de Deus, ele pode até lhe dar, viu? Só para você entender que você está indo pelo caminho errado. Aí o povo pede um rei. Aí Deus manda Samuel ungir quem? Saul. Saul. E aí Saul, um varão alto, disse que o homem mais alto daquela época batia no ombro de Saul. Você imagina como o cara era alto, bonito, a família de posse, rico. O povo quer Saul, bem apresentável. É o que você e eu muitas vezes olha. Nós temos exemplo na presidência aí, de um presidente que as mulheres, quando aquele presidente se elegeu, eu vou voltar, não preciso nem citar o nome dele aqui. Não, foi na época de 90, se eu não me engano, não foi, pastor? FC. Aí quer dizer, mas todo mundo deu um golpe no país, que misericórdia. O país até hoje capenga. Não foi só por conta dos que presidem hoje, é antigamente, irmão. Isso aí é uma labareda que vem de lá para cá, é uma bola de neve que vem só crescendo, aí, crescendo, mas tudo começou lá atrás. Então o povo escolhe um rei, achando que o homem tinha o poder e a condição de suprir a necessidade deles. Aí unge Saul como rei. Samuel unge, obedece a Deus, unge Saul. Aí o povo, irmãos, sofreu na mão de Saul, viu? Saul, quando começou a pisar, pisou, viu? E humilhou, e Israel vai e perde para os filisteus. Um povo que o Israel já tinha vencido, volta a guerrear e o povo perde. Repare só como são as coisas. Mas nessa rebeldia de Saul, nesse achismo, nessa autossuficiência dele, o que é que Deus faz? Deus vai lá, no meio do mato, no meio do nada, e pega um homem, um jovem, que era obediente aos pais, que era recebido pelos irmãos como colocar um Zé Ninguém, que não podia levantar uma espada, porque talvez fosse franzino, não sei, na época, quando era novo, mas não vê nenhum tipo de virtude nele, corporal, não sei, ali, e aí Deus vai lá, busca no que ninguém imaginava, uma pessoa que estava esquecida. Repare que aqui Mefibosete está em Lodebar, uma cidade que a Bíblia relata como esquecido, ele está esquecido. Ninguém conhecia Davi. Saul maltratando o povo, o povo que escolheu Saul, entendeu? O povo que quis colocar Saul ali, Deus quem ungiu, mas foi o povo que escolheu, o povo que pediu. E Deus vai lá, permite a vontade do povo. O que é que acontece? O povo vai, Deus vai, porque Deus nos ama, a gente erra. Pastor, eu não sei que amor é esse não, porque, sinceramente, não tem explicação não, pastor, porque amar um ser humano como nós somos é complicado, viu? Aí vai lá Deus com todo amor, eu vou resolver esse negócio. Vai lá e busca Davi, não era nem guerreiro, era um filho obediente aos pais, tomava conta de ovelha, e Deus viu virtude naquele homem aí, que estava ali nas malhadas, sozinho, mas fazendo ali, obedecendo a seus pais, honrando a Deus, louvando ao Senhor. E Deus vai lá e unge, manda Samuel ungir Davi como rei. Nessa decisão de Deus, Saul fica sabendo, Saul como rei se rebela contra Davi. Tem ira, tem inveja de Davi. Davi, os seus irmãos já sabem, vai lá, é chamado para Deus. Deus gerou toda a estratégia de Deus, ela não tem como falhar, né? Mas Deus ali naquele momento, ele gerou toda a situação, ele ali conduziu toda a situação para que Davi, através de Golias, fosse reconhecido, para ficar perto do rei. E ali o rei começa a ficar... Olha, o rei não teve coragem de enfrentar Golias. Ninguém tinha, na verdade. Nenhum soldado tinha a condição física para enfrentar Golias. Golias era um homem de derrubar centenas de homens, sozinho. Então, vai lá Davi para levar comida para os irmãos que o pai manda. E os irmãos perguntam o que você está fazendo aqui. Deus já tinha gerado toda a situação ali. Deus já tinha
preparado todo o ambiente, toda a situação ali em favor de Davi. E Davi vai como servo de Deus, como um homem que confia em Deus, se doa como voluntário para poder enfrentar o gigante. Todo mundo zomba, todo mundo olha assim, diz que repare, ninguém dá nada. Você que ninguém está dando nada por você hoje, entenda uma coisa. Espere no Senhor e descanse nele. Confie nele, que ele tem poder de fazer por você e por mim o que ninguém tem. Né? O povo queria rei, Saul decepcionou o povo. Davi vai lá e derruba o gigante. Depois que Davi derruba o gigante, Saul reconhece a potência de Deus na vida daquele homem. Repare que a potência não está em Davi, mas Saul reconhece a potência de Deus na vida de Davi. Porque, irmãos, é uma coisa irracional você vencer um gigante de não sei quantos metros de altura e você dá uma pedrada, você dá uma derrubar ele e matar. Depois você ir lá arrancar a cabeça dele. É uma coisa que surreal. Não existe isso. Humanamente falando, não. Mas se Deus estiver na sua vida e na minha, meu filho, não há ninguém que possa resistir. Ninguém pode resistir a Deus. O que é que acontece? Saul, a partir daquele momento, começa a ter inveja, se ira com Davi. Saul, por inúmeras vezes, tentou matar Davi. Tentou matá-lo, jogou lança, aí perseguiu ele com o exército, Davi fugiu. Isso Davi já tinha sido ungido como rei. Deus já tinha desinstituído Saul. Eu me lembro de uma passagem que fala que Davi, eu acredito que teve a oportunidade de matar Saul, não é, pastor? Teve a oportunidade, mas não fez porque era ungido de Deus. Respeitou, Davi fez tudo certinho. Mas quando Davi vai... Oh Deus maravilhoso, obrigado, Senhor. Como Davi recebe a patente de rei, aí lá vem a história toda. Saul desobedecendo a Deus, Deus já tinha instituído Davi como rei de Israel. Ungiu ele, mas tinha um processo para que Davi assumisse o reino. E aí, você sabe, né, irmãos, que contra Deus ninguém pode. Saul continuou na insistência do pecado, da desobediência, fez coisas reprováveis ao Senhor. E o que é que acontece? Saul perde uma guerra, entendeu? Morre, e junto com ele está quem? O filho de Saul, Jonatas, que tinha feito uma aliança com Davi, de amizade. Irmãos, o que me deixa muito maravilhado, não só na história de Mefibosete, mas a história que leva a Mefibosete, a história de Mefibosete, é a questão de que esse cumprimento de Davi chamar ele aqui para entregar toda a herança que Saul tinha deixado como rei, foi por conta de uma aliança que ele tinha feito com o pai de Mefibosete, Jonatas. Mas o pai de Mefibosete, ele morreu na batalha junto com o pai, com Saul e seus outros irmãos. Mas é tremendo, e aonde eu vou chegar agora nesse ponto, quando eles estão guerreando, Saul já tinha ele já tinha perdido a patente de rei que Deus tirou dele e colocou em Davi a patente. Então ali ele foi querer guerrear, então todo sem a instrução de Deus, a guerrear do jeito dele, humanamente falando, com as forças dele, do braço, do exército dele, morre todo mundo, irmãos. Porque Deus não está mais no negócio. Você vai querer guerrear, você vai querer travar guerras e batalhas na sua vida, sem Deus estar no negócio, você vai fracassar, irmãos, é a verdade. Eu não estou aqui jogando, eu não estou desejando mal para você não, mas é a realidade. O homem que não tem Deus, ele tem falsas vitórias, não é uma vitória. Vitória é quando a gente está em Deus, meus irmãos, porque Deus sustenta aquilo ali até o fim. A descendência de Davi até hoje ela reina. Eu não sei quais são os descendentes de Davi, mas Deus prometeu a Davi isso. Mas a espada de Deus também está levantada para a família de Davi até hoje, por conta do pecado de Davi. Eu não entendia muita coisa na Bíblia, eu tenho que buscar afinco, e me impactou saber que aquilo que Davi estava entregando a Mefibosete era o resultado, era ali o cumprimento da aliança que ele tinha feito com o pai dele. Irmão, se é eu ou você, possivelmente a gente podia até esquecer, mas Deus lembrou, Deus fez com que Davi lembrasse. Aquele menino, quando o pai estava guerreando, que o pai morreu, quando receberam a notícia na cidade, a ama, que hoje nós temos como secretária, né?
tomava conta dele, ela foi correr, caiu e derrubou o menino fica manco, o menino ficou aleijado dos pés, foi para uma cidade escondida. Eu fiquei impactado porque na Bíblia não relata que Mefibosete reivindicou nada do avô. Ele era um descendente, ele podia querer brigar por algo, porque, poxa, eu sou descendente do rei. Eu tenho que ter direito a alguma coisa. Não, a palavra relata que ele estava esquecido em Lodebar. Como a irmã Michele pregou, esquecido não, protegido, até dele mesmo, que ele poderia falar algo e perder tudo aquilo que Deus já tinha projetado para a vida dele. E aí eu venho a esse texto onde diz que, esse capítulo onde diz que Davi devolve tudo que era do avô de Mefibosete. Tudo. Tudo. E você veja que até os servos Davi deu, que são os filhos de Ziba. Os filhos, os empregados, todo mundo foi servir a Mefibosete. Um rapaz aleijado dos pés, que constituiu família, mas que na Bíblia você não vê ele reivindicando nada. E às vezes você e eu quer caminhar com o Senhor, quer reivindicar algo que você e eu às vezes temos convicção de que é nosso, sem ser, irmãos. O que é para mim e para você, Deus vai trazer. Às vezes a gente está criando sonhos e expectativas em coisas que não são nossas. Uma vida bem-sucedida, rica, uma vida de rico, uma casa, uma moto. Talvez eu e você, poderia ser ou não, que graças a Deus já me deu a minha casa. Mas poderia ser que Deus tivesse para mim uma vida onde que eu morasse a vida toda, a minha passagem aqui de aluguel, e aí? Às vezes você quer ter coisas e você se frustra por isso. Você quer ter coisas que não foi projetada por Deus para a sua vida. Você não sabe esperar no Senhor porque a impaciência, a falta de perseverança, a dura servir, aquela coisa impregnada na carne do homem, no natural do homem, quer nos conduzir a caminhos que Deus não preparou para nós, irmãos. Muitas vezes, eu sei que para muita gente é duro ouvir isso, mas muitas vezes você e eu não é para ter certas coisas, não é para viver certas coisas. E a gente tem que entender e buscar em Deus uma explicação, porque indo em Deus, Ele vai lhe dar real explicação e você vai ser confortado pelo Espírito, irmão. E você vai conseguir viver com o que você tem. Seja com o marido, seja com a esposa, seja com a casa, seja de aluguel, seja na rua, seja o que quer que seja, irmãos. Mas aqui, o que me deixou maravilhado é que a Bíblia não relata sobre Mefibosete, só que ele tinha a história do pai, mas a Bíblia não menciona que ele reivindicou nada de direito. Ele vinha de uma família que se tornou real por conta do povo, do pedido do povo. Saul era de uma família rica, não precisava de reinado. A palavra ensina que ele era de uma família rica, mas o povo queria um rei. E Deus deu o rei que o povo merecia, irmãos. Irmãos, é muito forte isso, que eu fico pensando, meu Deus, pai, o avô errou, mas o filho, em momento algum, Jonatas descumpriu a palavra dele, agiu pelo certo, mas sofreu a consequência do pecado do pai. Sofreu porque o pecado, como eu disse aqui, tem coisas que você vai cometer de pecado que vai refletir não só na sua vida, como na vida de toda a sua família. Mas Deus sempre dá oportunidade aos que vêm depois de fazer diferente. Assim foi o caso de Mefibosete. Mefibosete recebeu ali a herança que o pai dele deixou também na fidelidade da aliança que ele teve com o ungido de Deus. Você entendeu? Dá para entender? Está entendendo, pastor? A situação assim na real da palavra. Mefibosete, ele herdou sabe o que? A honra que o pai teve em cumprir uma aliança com o ungido de Deus. Você está entendendo? Não foi porque Mefibosete era bom, ele foi inocente desde o princípio. A Bíblia não menciona a mãe dele, menciona só uma ama, chama babá, hoje em dia, nos tempos de hoje. Teve uma babá que cuidou muito bem dele,
certo? Mas no momento de desespero, acabou deixando o menino cair, o menino quebra os pés, fica aleijado, mas nem por isso deixou de constituir família. Eu e você às vezes caminha e reclama às vezes porque acorda cedo, reclama às vezes porque o dinheiro foi pouco, reclama às vezes porque nosso filho está dando dor de cabeça. Entregue na mão do Senhor, irmãos. Não perca sua comunhão, sua intimidade com Deus por conta das tribulações daqui não. Se seu marido está bebendo, continue sendo serva de Deus. Se sua mulher está perdida, continue sendo um homem de Deus. Desde que se ela não for de Deus na sua vida, Deus tira, Deus arranca mesmo com mão forte. Mas se você continuar fiel, irmãos, a Bíblia não menciona aqui nem se Mefibosete era um homem fiel a Deus. Prestou atenção, pastor? A Bíblia não menciona que Mefibosete era um homem fiel a Deus. Mas ela menciona a aliança de Jonatas com Davi. Irmãos, queira honrar pessoas que honram a Deus. Pessoas que têm um propósito estabelecido por Deus. Não pessoas que têm uma vida enraizada no mundo. Entendeu? Alicerçada aqui na terra. Porque o vento vai dar, o mar vai vir, vai derrubar, o vento vai dar, vai soprar o vento e vai cair. E se cair, você cai junto. Jonatas deixou, foi a herança mais poderosa que um pai pode deixar para um filho. Honra. Ele honrou a palavra dele ao não compactuar com os planos maldosos e malignos do pai, que o pai estava tomando, estava possesso por demônios. E Deus ali justificou, Deus honrou a palavra e a honra de Jonatas para com Davi. Davi era Deus? Não, mas era ungido de Deus. E Jonatas fez ali o que era certo. Às vezes você vê o pai fazendo o que é errado, você acha que é natural. Você vê a mãe fazendo errado, acha que é natural. Você vê um amigo fazendo errado, acha que é natural. Qual a herança dele? Quem é que ele está seguindo? Quem é que ele está honrando? Pelo amor de Deus, abra os olhos. Abra os olhos, porque se você não abrir os olhos hoje e for um homem de honra para com Deus e para aquilo que Deus estabeleceu, irmãos, sua família, sua descendência pode sofrer as consequências também. Queira que sua família receba, não queira ser egoísta não, não queira trazer só bênçãos para si não, porque Deus nos dá para a gente passar adiante. Deus nos dá nada, não dá nada ao homem para que ele guarde, dá para que ele passe adiante. Davi, se vocês sabem, Davi era para outro filho de Davi ser rei, mas ele tinha determinado Salomão, foi Salomão. E Deus ajudou Salomão. Salomão que se desviou, mas Deus ajudou. Por quê? Por quê? Porque Davi seguia princípios, era pecador, era falho. Não fica olhando para o defeito dos outros não, irmãos. Olhe para Jesus. Pelo amor de Deus, que cristão é você? Que homem é você que fica se deleitando nos seus próprios pensamentos? Pensamentos, sabe o que? Corruptos. Nós temos pensamentos corruptos, naturais, mundanos, carnais. Corruptos. Que não condiz com o princípio de uma coisa certa, de uma coisa correta. Entendeu? Você e eu precisamos acordar. Nós precisamos acordar. Porque se você permanecer no caminho certo, fazendo pelo menos o que é certo, você não quer servir a Deus não, mas faça o que é certo, meu irmão. Comece por aí e deixe que o agir é de Deus, o trabalhar é de Deus, mas faça o que é certo e veja se você não vai receber de Deus a herança que Ele deixou para você. Assim como Mefibosete, um rapaz esquecido, uma criança esquecida. Qual foi o pecado que ele cometeu? Ele tinha 5 anos de idade quando quebrou os pés. 5 anos de idade, foi levado para Lodebar, que muitos representam como cidade de esquecimento, mas como a irmã Michela até pregou, foi um lugar onde foi guardado da língua dele. Ele podia dizer: eu sou sobrinho de Saul, eu sou neto, me perdoe, eu sou neto de Saul, meu avô era rei, meu pai também meu pai era príncipe, e querer reivindicar uma coisa que já não tinha mais direito. Até porque Saul não foi um plano de Deus, foi um pedido que Deus atendeu, não foi um plano de Deus. Foi uma permissão que Deus deu ao homem, porque o homem quis. Mas quando Deus unge, e era rei. Então, Mefibosete era descendente de uma família real.
Uma família de rei. Mas não foi um rei que Deus estabeleceu no seu plano. Foi um Deus que, por conta da desobediência, repara como tudo começou lá tão lindo, a mãe orando, que era estéril, orou por um filho, o filho vai, serve a Deus, aí os netos dessa mulher vêm, joga tudo por água abaixo. Por isso que a palavra que Salomão diz que nenhum esforço feito debaixo desse sol é válido. Você trabalha, deixa riquezas e riquezas aqui, aí vem seus descendentes e depois estraga com tudo, acaba com tudo. Tudo que você suou não valeu a pena nada. Aí eu prefiro, sabe o que hoje, irmãos? Eu prefiro hoje, graças a Jesus Cristo, meu Senhor e meu Salvador, eu prefiro olhar para Ele e deixar que Ele me justifica, Ele me sustenta. Eu procuro mergulhar aqui, procuro seguir os princípios da palavra, para que uma hora Ele vai dizer: não, meu filho, lembrei de você. Se for para manter, para que eu me mantenha, é claro que Deus não vai trabalhar a nosso desfavor. Jesus sempre trabalha a nosso favor. Então, se for algo para me destruir, eu peço a Deus que nem deixe eu ver, não deixe nem que eu veja. Mas se há algo que vai vir, eu vou permanecer nos pés dele, eu vou permanecer grato a ele pela vida, pelo resgate. Eu digo: Deus, então eu estou aqui, vamos com a mão aberta para receber. Mas eu procuro hoje não fazer mais planos em nada, irmãos, em cima de nada. E nem reivindicar algo que aos olhos de Deus não seja meu. Eu posso até ter o direito, mas se aos olhos de Deus não é para mim, eu prefiro nem saber. Eu não reivindico nada. Eu só peço a Deus, sabe o que, todos os dias? Que Ele me guarde de mim mesmo. Ele me guarde, Pai, me guarde de mim mesmo. Me guarde de mim mesmo, porque eu sei, Pai, eu conheço que eu não tenho obras boas, eu não tenho nada que venha agregar, nada que venha a me trazer mais próximo de Ti. Então, Jesus, molda a nossa mente nesta tarde para que recebamos as coisas que o Senhor tem preparado e estabelecido para cada um de nós, até para os nossos descendentes, por nossa retidão para contigo, por nossa honra em palavras, por nossa honra em decisões, que a gente não olhe nunca para a nossa esquerda, nem para a nossa direita, nem para trás, mas que a gente continue focado em Ti, Senhor, porque é o Senhor que nos sustenta, Jesus. Eu falo para você, irmãos, agora, neste momento, olhando nos Teus olhos, é o Senhor que nos sustenta. Eu estava de jejum hoje, agora pela manhã, e eu tomei um copo de vitamina. Mas não é a vitamina que me mantém de pé. Quem me mantém de pé é o Senhor. É o Senhor. Ele que nos mantém de pé. Se você esperar nele, as bênçãos chegam, irmão. E a bênção não chega do jeito que você quer, mas do jeito que Ele sabe que não vai atrapalhar você na sua caminhada. Queira hoje ser uma mulher e um homem de princípios, que honra o que é certo, o que é justo, o que é louvável diante de Deus. Queira ser hoje uma pessoa que Deus se agrada de você, que Jesus olha para você e diz: meu Pai, está vendo lá? Está me buscando, meu Senhor. Está se esforçando. Abra a porta para Ele. Abra as comportas do céu para Ele. Ali, meu Pai, olha. É o Senhor, é o Espírito Santo que intercede por nós. Mas a porta é Jesus. Se você bater na porta, Jesus, me ajude. Eu tenho desejos aqui. Tem desejos, irmãos, que você não precisa nem falar. Jesus já conhece. Se você se manter calado, se você mantiver sua boquinha calada e se mantiver num lugar seguro, como Mefibosete se manteve lá em Lodebar, eu creio que Deus permitiu ele ir para lá, que o povo interpreta como cidade de esquecimento. Deus permitiu esse esquecimento de Mefibosete, talvez até para ele não abrir a boca dele e perder aquilo que Deus tinha estabelecido. Porque às vezes quando você reivindica do seu jeito, mas está na mão de Deus, né? É Ele quem decreta, é Ele quem bate o martelo. Você vai planejar e às vezes no planejar você faz planos e você verbaliza.
quando você verbaliza, aí só porque você verbalizou, você perdeu a bênção. E aí? A Bíblia não relata Mefibosete, irmãos. Só a história do pai, a história de como ele quebrou os pés e a história dele recebendo a bênção, a herança que era do avô, mas por meio da aliança que o pai tinha feito com um rei ungido por Deus. Davi veio como plano de Deus, Saul não. Mas Mefibosete não deixou de receber aquilo que era de direito dele, entendeu? Mesmo sendo escolha do povo, mas foi permissão de Deus, Mefibosete não deixou de receber de Deus, mas precisou permanecer em silêncio, esquecido, para que Deus se manifestasse com honra, glória e poder. Né? Que essa palavra fique viva no seu coração e no meu, e que nos ajude a caminhar em silêncio, nos afastando das coisas ruins daqui, certo? Deixe que todo mundo lhe esqueça mesmo, se for necessário, suma. Mas fique calado e entregue a Deus tudo aquilo que seu coração deseja. Se for bom, irmãos, chega até você. Se for bom aos olhos do Pai, alcança. Você alcança você. Mas se for lhe afastar dos planos perfeitos do Pai, irmão, esqueça. Não queira decidir o que é bom. Espere em Deus e Ele fará o que é melhor por você e por mim. Se nós esperarmos nele, somente nele, e creia sempre em Jesus. Jesus é a porta, e uma porta de madeira não, é uma porta viva, que você bate e ela ouve. Oi, meu filho, estou aqui. Entre. Deixe de Jesus entrar na sua casa, irmãos, olha, no seu coração, e ceie com Ele esta tarde. Né? Essa palavra fique aí viva no seu coração e que lhe mantenha de pé e que lhe mantenha conectado com o Pai. Que a partir de hoje você se exclua mais, entendeu? Exclua mais, espere no Senhor a todo tempo, que Ele responderá e atenderá aos desejos do seu coração. Né? Eu quero agradecer aqui aos patrocinadores, nossos patrocinadores, a Escola de Música Harmonia Brasil, irmão Fred, né? Com cursos lá que você, se eu não me engano, você faz 2 ou 3, em uma só matrícula você consegue fazer 2 tipos, 3 ou 3 instrumentos, só você ligando, tá aí o número, para você ter mais informações. Quero agradecer também a nossa irmã Gleide Salles, irmã, e cozinha bem também, viu? É design, mas parece que é design na comida também, porque além de fazer os pratos bonitos, é delicioso. Ela e Júlia fez uns pratos no evento de mulheres, que só Jesus, viu? Se Jesus me livre da gula. Né? Quero agradecer também a nossa irmã Michele Bento, artes e personalizados. É uma irmã que trabalha, tem camisas que eu tenho lá, que inclusive aqui eu fui no evento das mulheres, que é ela quem produz. É excelente essa menina, viu? É uma moça, uma profissional, nota 10. Agradecer também a Rinodê, que Samela Bento também vende, né? Ela, Sun Story aí, Sun Story, que é representante aqui, tá vendendo bolsas maravilhosas, viu? Né? Minha varoa comprou uma, minha filha também comprou uma e eu achei muito bonita. Só não gosto na hora do arcar, né? Na hora de pagar mas só que vale a pena, né? Eu sei que o material é bom, aí tem que fazer o quê, né, pastor? A gente tem que sempre agradar, né? E ajudar os irmãos também na caminhada, né? Ela é uma menina dedicada, se precisar de qualquer coisa, tá aí o número, é só ligar para ela e fazer seu pedido. Irmãos, eu quero agradecer mais uma tarde e dizer que foi uma alegria, né? E agradecer a Deus, porque Ele nos alimentou mais uma tarde, nos ajudou a perseverar mais um pouco, mais e mais na caminhada, né? Buscando sempre na palavra e esperando sempre nele, né? Fiquem todos na doce paz do Senhor. Um forte abraço.